Bom dia a todos e todas, meu nome é Julia Paulo, eu faço parte do grupo de desnutrição e doenças diarreicas dentro dos projetos integrados do primeiro ano de enfermagem. Para a realização desse projeto, escolhemos o formato de vídeo, cujo objetivo é informar a população sobre a desnutrição e as doenças diarreicas, sintomas, tratamentos. O público-alvo é a população leiga em geral, e a ideia do vídeo foi justamente para que fosse inclusivo. O vídeo completo tem 12 minutos, mas infelizmente por conta do tempo, vamos apresentar somente as partes principais. Esse vídeo fala sobre uma família de baixa renda do interior do Sudeste que entra em contato com a estratégia de saúde da família e sua equipe de multiprofissionais. No vídeo representamos a agente comunitária de saúde e a enfermeira. Você sabia que 136 milhões de brasileiros usufruem da estratégia de saúde da família hoje? Isso corresponde a 65% da população. E o que é a estratégia saúde da família? É a porta de entrada do SUS, através de uma equipe com diversos profissionais diferentes, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem. Essa equipe é responsável por cuidar do paciente como um todo, mantendo um vínculo e reconhecendo o que é determinante para a qualidade de vida de uma população dentro de um território. Para explicar melhor como funciona, eu vou contar a história da família da Dona Maria, que mora em uma cidadezinha do Sudeste. Maria tem 35 anos, é empregada doméstica e está grávida de 7 meses, do seu segundo filho. Por isso, foi até a UBS para realizar o seu cadastramento para começar o pré-natal. Chegando lá, após passar por uma recepção e confirmar seu cadastro, foi possível marcar uma consulta com a enfermeira para receber as orientações. Na consulta, a enfermeira acaba observando sinais que poderiam indicar sintomas de desnutrição. Dona Maria apresenta uma magreza anormal e, considerando seu IMC, sua condição aponta um peso bem abaixo do ideal. Olá, Dona Maria. Como vai a senhora? Eu sou a enfermeira Ana e hoje vamos definir juntas os cuidados para o seu pré-natal. Oi, tudo bem? E você? Ainda bem que conseguimos marcar a consulta. Eu sei que vim um pouco tarde, mas foi no que deu. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa gravidez, porque já foi muito difícil engravidar e eu tô me sentindo muito fraca. Não foi assim com meu primeiro filho. Não se preocupe, Dona Maria. Eu estou aqui para te ajudar. Mas antes eu tenho algumas perguntas para a senhora. Como anda a sua alimentação? Porque eu percebi que o seu peso está bem abaixo do normal. E isso influencia inclusive na fertilidade. Com uma alimentação pobre em cálcio, o gameta feminino não consegue terminar de se desenvolver no momento que encontra o espermatozoide, na fertilização. Então, o embrião não é formado. E isso pode explicar o porquê que a senhora teve tanta dificuldade para engravidar. Dentre todos os nutrientes e íons que, ingeridos de forma insuficiente, podem afetar tanto a fertilidade quanto o desenvolvimento embrionário, escolhemos falar sobre cálcio, ferro e ácido fólico, que é a vitamina B9. A carência de cálcio tem um efeito negativo na fertilidade, tanto feminina, pois no momento da fertilização, o encontro dos gametas, canais de cálcio são abertos para ativar a proteína quinase C, que por sua vez aumenta o pH intracelular, ativando o metabolismo oxidativo e reativando a meiose do ócito 2, que passa de ócito 2 para óvulo. A carência de cálcio impede essa etapa do desenvolvimento e, assim, a mulher não consegue engravidar. Mas também pode ocorrer no homem a infertilidade por conta da falta de cálcio no organismo, porque isso impede a capacitação espermática, que implica na ativação do flagelo e a remoção do colesterol da região acrossômica do espermatozoide, expondo os receptores de zona pelúcida. Mas é a carência de ferro a principal causa de infertilidade no homem. As células de Sertoli nos testículos formam uma barreira, que chamamos de hematotesticular, pela qual anticorpos e outras células de defesa do sangue são impedidas de entrar em contato com as células germinativas, de material genético diferente, haploide. Assim, a carência de ferro dificulta muito a passagem desse íon para o compartimento adiluminal, pois ele não é transportado pelo sangue. O ferro é essencial para a divisão celular. Então, sem ferro, sem divisão celular, sem espermatozoide funcionar. Ah, doutora, sabe como é, né? Em tempos difíceis a gente acaba tendo que diminuir muita coisa. E eu faço o que posso para não faltar para minha mãe e para o meu filho. Mas a minha alimentação não tá das melhores. A senhora acha que é por isso que eu tô doente? Eu entendo, Dona Maria. Olhando seus exames, eu encontrei sinais que confirmam um caso de desnutrição. É uma doença causada pela falta ou pelo excesso de nutrientes. O que isso significa? Quando comemos, o corpo transforma o alimento em pedaços muito pequenos. Assim, a gente consegue absorver todos os nutrientes, como as gorduras, as proteínas e os carboidratos. E se a alimentação não é suficiente em quantidade ou qualidade desses nutrientes, pode levar à desnutrição. E o que acontece no corpo quando alguém está desnutrido? Em condições normais, o corpo armazena energia em forma de gordura para possíveis emergências. E mesmo quando demoramos a comer, essa gordura não é utilizada. Então a nossa primeira reação é diminuir o gasto de energia. Por isso nos sentimos fracos, indispostos. Mas isso é reposto com a alimentação normalmente. Na desnutrição, esse suprimento de energia não é reposto e diminuir o gasto já não é mais eficiente. Então o corpo começa a usar essa energia armazenada na forma de gordura e nos músculos também, ainda que de uma forma muito lenta, sabe? O problema é que em situações extremas perdemos muito peso e a fraqueza passa a ser constante. Outro problema muito sério ligado à desnutrição é que quem mantém o equilíbrio dessa energia armazenada e livre dentro do nosso corpo é o fígado, que também faz parte do metabolismo de hormônios. E o que são hormônios?
Os hormônios são substâncias que regulam vários processos do nosso corpo. Por exemplo, a insulina é o hormônio que leva o açúcar dos alimentos que comemos para dentro das células, e a sua função pode ser interrompida, porque o fígado está trabalhando demais, está muito sobrecarregado, tentando manter o equilíbrio dessa energia dentro do corpo. E ter muito açúcar no sangue também gera outros problemas. Nesse aspecto, a desnutrição parece muito com a diabetes. No vídeo, a referência é voltada para a perda de peso, onde são removidos aminoácidos essenciais dos tecidos para que o fígado consiga manter a homeostase. A pouca quantidade de glicose, ácidos graxos, aminoácidos e metabólitos flutuantes fazem com que a velocidade de secreção dos hormônios diminua e a rota metabólica seja influenciada. A atividade enzimática da cadeia respiratória e da produção de NADH pelo ciclo de Krebs também diminuem, reduzindo a fosforilação oxidativa e dificultando o consumo de oxigênio da mitocôndria. A glicogênese aumenta pelo consumo de aminoácidos livres depois das reservas serem consumidas. Essas vias de produção de glicose, com a diminuição de macronutrientes disponíveis, prejudicam o funcionamento dos níveis séricos de glicose, levando à hipoglicemia. Somente se assemelhará à diabetes quando o cortisol aumentar, tentando estimular a gliconeogênese, podendo liberar gorduras livres da lipólise em excesso e diminuindo a lipase lipoproteica, levando ao impedimento da chegada de nutrientes e insulina à célula, resultando no quadro hiperglicêmico. Como resposta metabólica à fase aguda da desnutrição, são produzidas citoquinas pró-oxidantes, aumentando a utilização de vitaminas antioxidantes para compensar o estresse oxidativo e evitar a degradação da célula e de material genético. Tem um grupo específico de hormônios que chamamos de sexuais, que também tem funções muito importantes. Eles regulam o ciclo menstrual e vários outros processos relacionados à gravidez também. Esses hormônios são derivados do colesterol, e se ingerimos pouca gordura na alimentação, não conseguimos produzir esses hormônios direito. Nossa, achei que eu pudesse estar doente, mas não imaginei que fosse tão grave assim. Doutora, isso quer dizer que meu bebê pode ser afetado porque eu tô doente? Infelizmente, sim. Eu recebi seus exames de ultrassom e de líquido amniótico. Eles acusaram níveis altos de algumas proteínas e uma protuberância na parte de baixo das costas do bebê. Isso indica um defeito de fechamento de tubo neural, que chamamos de espinha bífida cística. Acontece quando falta ácido fólico, que é a vitamina B9, nas primeiras semanas do desenvolvimento do bebê, e pode levar a uma má formação na medula espinhal, porque algumas vértebras não se fecham completamente e a medula é extravasada para fora do corpo. Doutora, isso quer dizer que meu filho já vai nascer doente? Sim, Dona Maria, eu sinto muito. É por isso que precisamos cuidar de você nesse momento, retomar o seu peso ideal, repor as vitaminas necessárias para o bebê ter melhores condições de desenvolvimento. Além disso, logo após o parto, já vamos ter uma consulta com o pediatra para avaliar o caso dele e pensarmos juntos o melhor tratamento possível. Referente às complicações do desenvolvimento embrionário, a carência de ferro e o diagnóstico de anemia ou desnutrição materna indicam uma alta taxa de nascidos vivos com baixo peso, sendo que quando esse quadro é tratado até o primeiro trimestre de gestação, o bebê tem 3 vezes mais chance de nascer com peso normal e sem retardo no seu desenvolvimento. Mas dentre as complicações mais comuns do desenvolvimento estão os defeitos de fechamento de tubo neural, que atingem 1 a cada 1.000 nascidos vivos. Pode variar, desde uma anencefalia a uma espinha bífida. No vídeo, o bebê da Maria apresenta espinha bífida cística, que ocorre quando o neuróporo caudal não se fecha completamente, e o desenvolvimento das vértebras não é correto. Assim, há um extravasamento da medula espinhal para fora do corpo, que forma um cisto. A prevenção para esse tipo de doença é um dos pontos principais do pré-natal hoje no Brasil. Consiste na suplementação materna com vitamina B9 até o 3º mês de gestação. E isso reduz de 50% a 70% as chances da criança nascer com um defeito de fechamento de tubo neural. Bom, por tudo isso que a senhora está me contando, eu gostaria de marcar uma visita até a sua casa, para conhecer melhor como é que vocês vivem e pensarmos todos juntos em uma solução para esse quadro. Claro! 7,2 milhões de brasileiros estão em situação de privação de alimentos, sendo que 1 a cada 4 lares no país vive com insegurança alimentar em algum grau. A região que apresenta maior taxa de domicílios nessa situação é o Nordeste, atingindo 38% das moradias. A desnutrição no Brasil afeta principalmente as crianças. 5 a cada 6 crianças com menos de 2 anos não são alimentadas de forma suficiente para seu desenvolvimento físico e cognitivo. Populações indígenas sofrem mais com a insegurança alimentar. Enquanto a desnutrição crônica chega a 7% em crianças do resto do Brasil, 40% das crianças indígenas sofrem com o mesmo problema. Como consequência, crianças indígenas têm 2 vezes mais risco de morrer antes de completar 1 ano. Ana, por que você agendou essa visita com tanta urgência? É que ontem eu atendi a Dona Maria. Ela está grávida e com sinais de desnutrição severo. Desconfio que a família dela também tenha. Por isso, precisamos estar atentos a sintomas como palidez, pele seca, magreza, cabelos finos, opacos e com perda de coloração, perda de tecido muscular e ósseo, unhas quebradiças e presença de micoses. Desnutrição é uma doença genética? Porque se toda a família tem? Olha, apesar de alguns fatores genéticos contribuírem sim para a desnutrição, não é uma doença genética. A desnutrição está mais ligada a hábitos alimentares, por isso pode afetar a família toda, ou a outras doenças, como a esquistossomose, por exemplo. Distúrbios nutricionais envolvendo a desregulação das concentrações de macronutrientes podem ser predispostos geneticamente. Um polimorfismo no exon 1 do gene codificador do FGF21, que se localiza no locus 19q1333, foi associado a alterações na captação de carboidratos e proteínas. Quanto à sua fisiologia, ele é um potente regulador da captação de glicose.
Os níveis séricos de FGF21 aumentam drasticamente em resposta adaptativa a uma dieta curta com restrição proteica. Uma dessas adaptações é a preferência por alimentos com alto índice glicêmico pela ação da FGF21 no hipotálamo, que reduz a neurotransmissão de dopamina. Durante a fase intrauterina, a falta de FGF21 poderia acarretar em problemas na indução do mesoderma, na padronização anteroposterior e no desenvolvimento neural e de membros. O polimorfismo recessivo citado teria 50% de chance de ser herdado caso o pai seja heterozigoto, como mostra o heredograma representando o bebê da Dona Maria. A expressão deficiente desse gene é uma possível causa para a espinha bífida, aliada à deficiência em ácido fólico no primeiro trimestre de gestação. Na casa, a enfermeira e a ACS identificaram os sintomas clássicos de desnutrição em todos da família. Além disso, outro fator chamou a atenção. O filho mais velho, Antônio, apresentava fortes dores de cabeça e abdominais, febre e emagrecimento severo. Dona Maria, agora que eu conheci um pouco mais sobre a sua família, eu infelizmente acredito que todos estejam com desnutrição. Além disso, me chama muita atenção o Antônio. Eu acho que ele está com esquistossomose. O que é isso? A esquistossomose, ou barriga d'água, é uma doença que aparece em países tropicais, como o Brasil. A pessoa se infecta em lagos de água doce, que tenham caramujos, principalmente onde não há saneamento básico. Pequenos vermes entram pela pele e migram para outros órgãos, como o fígado, o intestino, o baço, por isso Antônio sente muitas dores nessa região abdominal. Ele teve algum contato com o lago? Nossa, mês passado o Antônio foi brincar na lagoa com o amiguinho dele. Não devia ter deixado. Ele pode ficar doente pra sempre? Depois de infectado, ele pode apresentar sintomas como febre, dor abdominal, dor de cabeça, diarreia, náuseas, vômitos e até tosse seca. Agora, nas fases mais avançadas da doença, é possível ter aumento do baço e do fígado, e um vazamento do plasma do sangue para essa região abdominal. Então a gente percebe um inchaço nessa barriga. Daí vem o nome, barriga d'água. Provavelmente, a doença está no estágio inicial. Um exame de checagem dos glóbulos brancos poderia nos dar certeza se existe mesmo a contaminação. Infelizmente, só dá para saber depois de 45 dias da infecção. Esse tipo de parasita disfarça muito bem a sua presença, rouba algumas substâncias que já temos no corpo e se cobre com elas. Mas caso se confirme o exame, o tratamento é muito simples. Um antiparasitário vai ser medicado para ele se recuperar. Vamos agendar uma consulta com o médico na UBS. A doença diarreica destacada é a esquistossomose, causada por um parasita dependente de 2 hospedeiros. O ciclo começa nas fezes do primeiro hospedeiro, infecta o caramujo e lá desenvolve esporocistos, que evoluem para cercárias e caem na água. É a partir daí que elas infectam o homem pela pele, se diferenciando em esquistossomos. Na pele se apresenta o prurido, onde se acumulam polimorfonucleases e depois linfócitos e macrófagos em torno dos parasitas, mas isso regride depois de 3 dias. Chegam à corrente sanguínea em 3 dias, e em 7 nos pulmões e coração. Depois de 40 dias chegam ao fígado para o pareamento sexual. Até aqui os sintomas são raros, podendo expressar somente a febre de Katayama, como no caso do Antônio, filho da Dona Maria. Depois de 45 dias, os ovos vão atravessar a parede intestinal para as fezes, iniciando um novo ciclo. A evolução da doença é bem característica. Granulomas se formam como reação em volta dos ovos que não saíram para as fezes, que migram para o espaço porta-intrahepático. Essa reação, então, causa uma hipertensão e dificulta o retorno venoso, levando os ovos para migrarem para o baço. Desse modo, ele e o fígado aumentam. Além disso, cresce uma circulação colateral para tentar suprir essa dificuldade. Qualquer sobrecarga, então, sobrecarrega o fígado, levando a uma hiperproteinemia, pois há menos albumina no sangue, e o plasma extravasa para a cavidade abdominal, por isso a denominação barriga d'água. A resposta imune na primeira fase é a TH1, e na fase crônica ela muda para um tipo TH2. Depois de um tempo, essas duas respostas diminuem, e é regulada uma resposta tipo T reguladora pelo aumento de interleucina 10. E a senhora, dona Catarina, como tem passado? Eu estou bem, minha filha, tirando aqueles problemas de sempre. Cada vez é mais difícil enxergar de noite e meus ossos estão fracos. Mês passado quebrei o braço, mas isso deve ser por causa da idade. Dona Catarina, isso é muito sério. Pelo que a senhora me contou, está faltando vitamina A e cálcio na sua dieta. Isso leva a uma atrofia do nervo óptico e perda de tecido ósseo. Por isso essa dificuldade de enxergar à noite e os ossos fracos. Mas é tratável. Repondo esses nutrientes dentro da sua dieta, por exemplo. Dá pra gente incluir leite, derivados, ovos, peixe, cenoura, espinafre, manga, gergelim e Olha, mamão. doutora, não me leve a mal não, mas a gente não tem condição de comprar tudo isso. Geralmente é arroz e feijão. Dona Catarina apresenta 2 doenças decorrentes da desnutrição, osteoporose e cegueira noturna. Como a enfermeira Ana citou no vídeo, em adultos, a deficiência de vitamina A tem como um dos seus principais sintomas a aparição de nictalopia, também conhecida como cegueira noturna, que é caracterizada pela dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados. Já a osteoporose é caracterizada pela diminuição progressiva da densidade óssea, em que a atividade osteoclástica supera a osteoblástica. Esse desequilíbrio inicia uma deteriorização da microarquitetura do tecido ósseo, aumentando o risco de fraturas. No caso da Dona Catarina, essa osteoporose está associada à queda brusca de hormônio pós-menopausa e ao próprio envelhecimento, também ao consumo insuficiente de cálcio derivado da desnutrição. Além disso, uma pessoa desnutrida pode apresentar atrofia das glândulas sudoríparas, lacrimais e salivares, que também está ligada a quadros de desidratação, atrofia do nervo óptico e diminuição da espessura no percentual de colágeno, retardando assim o processo de reparação tecidual e cicatrização. Epicuro define patológico como uma fisiologia com obstáculos, criticando a noção de doença enquanto diferença. Ao olhar a desnutrição por essa perspectiva e considerando a sua íntima relação com as condições de extrema pobreza, verificamos que o obstáculo que geralmente se opõe ao funcionamento fisiológico saudável de um indivíduo desnutrido é a sua própria condição social.
Desta forma, a desnutrição deixa de ser interpretada como fora do normal, deslocando a anormalidade desta condição para a própria realidade social do indivíduo. Esta sim, anormal. Uma passagem da obra O Holocausto Brasileiro, de Danielle Arbex, demonstra os pensamentos de Epicuro de forma prática, quando a autora exibe a diferença entre a alimentação oferecida àqueles que pagaram pela internação e àqueles internados compulsoriamente. É esse tratamento alimentar diferenciado o eixo principal de desenvolvimento da desnutrição deste contexto. No caso das doenças diarreicas, a mesma problemática se estabelece, sendo que, a partir da difusão de informação, da maior atenção e cuidado em relação à saúde das populações afetadas, seria possível reduzir drasticamente a gravidade deste quadro. Nesse sentido, o manual feito pelo Ministério da Saúde, Capacitação em Monitoramento de Doenças Diarreicas, MDDA, o Manual do Monitor, oferece uma base aos profissionais da saúde através de estratégias de mapeamento e prevenção, fornecendo as informações necessárias para o combate dessa situação. Eu espero que vocês tenham gostado. E para assistir o vídeo completo, acesse o QR Code aqui na tela ou o link no chat. Muito obrigada!